gente já parou para pensar em como os sistemas que nos cercam acabam nos moldando muitas vezes sem que a gente nem perceba? Hoje vamos mergulhar numa obra que explora exatamente isso, O Cubo, de Alessandro Oliveira dos Santos. E olha, não é só um livro, viu? É uma experiência completa que junta texto, vídeo, som, um verdadeiro corpo artístico. Essa frase, logo no prefácio, já dá o tom de tudo. Ela avisa que o foco não é uma crítica simples, tipo a escola é ruim. Não, a reflexão é muito mais profunda. É sobre tudo aquilo que os nossos sistemas, por mais organizados e bem intencionados que sejam, acabam deixando de fora. É um convite para a gente olhar para as margens, sabe? Para o que transborda. Para a gente conseguir desvendar o cubo, nossa análise vai ter 5 camadas. Primeiro, vamos entrar na história que ele conta. Depois, vamos investigar a intenção por trás da obra, a sua estrutura secreta, o papel da tecnologia nisso tudo e, no final, como cada pecinha se encaixa numa visão artística única. Vamos nessa? A narrativa nos joga de cara num mundo que parece perfeito. É um universo totalmente geométrico, fechado, onde tudo funciona com uma eficiência de dar inveja. E é nesse sistema que a gente acompanha a jornada de um jovem. E o mais interessante aqui é que o sistema não é pintado como um vilão. Pelo contrário, ele é perfeito, funcional. E é exatamente isso que torna suas limitações tão inquietantes. Ele não oprime com força, ele simplesmente organiza a vida de um jeito que o infinito se torna irrelevante. Mas claro, essa história não surgiu do nada. Não foi um acidente. Ela foi planejada nos mínimos detalhes. Agora a gente vai dar uma espiada por trás das cortinas e ver o documento conceitual do próprio autor. É isso que nos mostra que a obra é, antes de tudo, um ato de criação consciente. E esse documento, o gabarito, é a chave de tudo. Ele prova que a obra inteira nasceu de um projeto humano, consciente, e não de uma geração aleatória de máquina. É a prova da intenção que vem antes da ferramenta, o mapa que guiou cada decisão criativa. E essa tabela ilustra de forma brilhante essa camada de símbolos. Cada elemento foi escolhido a dedo. O cubo é a própria sociedade, o sistema. A porta, olha que profundo, não é só a passagem, é aquele ato correto que a gente faz, mas sem colocar o coração. E a criança não é só a personagem, é a semente do potencial e, de certa forma, somos nós, o público. E essa estrutura de símbolos vai ainda mais fundo. A coisa fica realmente fascinante aqui, porque o autor usa princípios da sabedoria da Cabala como motor filosófico que move toda a obra. A obra tem exatamente 22 capítulos. Fica a pergunta, por que esse número tão específico? Pois é, o número não foi por acaso. Ele mapeia toda a jornada psicológica da personagem numa estrutura espiritual completa. Cada capítulo é um passo num caminho de desenvolvimento da percepção, transformando a história num verdadeiro percurso de consciência. E esse percurso se divide em 3 grandes momentos. Primeiro, a formação, quando o sistema nos molda. Depois, a quebra, o momento da crise, quando a contradição interna não pode mais ser ignorada. E por fim, a correção. E atenção, não é sobre consertar o mundo, mas sim sobre encontrar uma nova forma de se relacionar com ele. Com um projeto humano tão complexo e detalhado, fica a dúvida. Qual foi, então, o papel da inteligência artificial nisso tudo? O autor deixa isso bem claro no pós-fácio do livro. A IA foi uma ferramenta. Pense num cinzel na mão de um escultor. Ela foi usada para executar uma visão que já estava 100% completa na mente do artista. A intenção, a estrutura, a alma da obra, tudo é humano. Então, para ficar bem claro, o processo de O Cubo é o exato oposto do que a gente costuma ver como arte de IA. Não se trata de dar um comando vago para uma máquina e ver o que sai. Pelo contrário, é usar a tecnologia com precisão cirúrgica para dar forma a uma ideia humana já totalmente concebida. E para fechar, vamos dar um passo para trás e ver como todas essas camadas, a história, os símbolos, a estrutura, se juntam para criar a experiência final que é multimodal. Cada elemento aqui funciona em total sintonia. Das imagens que parecem cinema até a trilha sonora original, tudo é guiado por aquela intenção humana que a gente viu lá no gabarito. É uma obra de arte conceitual de verdade, onde cada meio reforça a mensagem central do outro. No fim das contas, o cubo funciona como um espelho.
A obra nos provoca a refletir sobre os sistemas invisíveis das nossas próprias vidas e sobre aquelas escolhas sutis, aquelas portas que a gente atravessa, aqueles atos corretos sem coração, que acabam definindo o nosso caminho. A obra não dá uma resposta pronta, mas deixa uma pergunta poderosa ecoando na gente. Olá! Hoje a gente tem em mãos um material fascinante e, preciso dizer, bastante denso. Trata-se de O Cubo, um projeto multimídia de Alessandro Oliveira dos Santos. E quando digo multimídia, é porque o que recebemos não foi só um livro. Exatamente. É um sistema completo. Temos o livro em PDF, sim, mas tem também uma versão em vídeo. Isso, que funciona quase como um audiolivro, com uma estética visual bem particular. Muito particular. E talvez o mais importante para a nossa conversa aqui, os próprios documentos conceituais do autor. É isso. É quase como se ele tivesse nos entregado a obra e junto o manual de instruções, o gabarito do que ele queria fazer. Exatamente. E ainda tem a fonte de inspiração filosófica, né? Um trecho de uma aula do cabalista Rav Michael Lightman. Que dá o pontapé inicial para tudo. E é por isso que a nossa missão aqui é um pouco diferente. A gente não vai só analisar um livro, vamos tentar entender um projeto autoral completo, um sistema. A grande questão é como essas peças todas, texto, imagem, som e até a intenção documentada do autor, como elas se conectam. Certo. O nosso objetivo é investigar a arquitetura por trás da história, a simbologia que a sustenta e, um ponto central, o uso da inteligência artificial como uma ferramenta deliberada e não como a criadora. É um mergulho na mente de um autor, então. Exato. Um autor que está usando tecnologia de ponta para contar uma história muito humana sobre sistemas, limites e a busca por algo que, enfim, não se encaixa. Certo, vamos mergulhar nisso então. O ponto de partida óbvio é o título e o símbolo central, o cubo. Pelo que o livro e os documentos indicam, o que é afinal esse cubo? Não me pareceu um vilão tradicional. De jeito nenhum. E essa é a primeira grande sacada da obra. O cubo representa o sistema. O sistema. Mas não um sistema opressor, tirânico, sabe? Tipo 1984 de Orwell. É algo muito mais sutil e talvez por isso mais perturbador. O cubo é um sistema funcional, lógico, previsível e, acima de tudo, eficiente. Eficiente. Tem uma frase no prefácio que, para mim, resume a obra inteira. Diz que o essencial se perde não por violência, não por erro, mas por eficiência. Uau! O problema do cubo não é que ele falha, o problema é que ele funciona perfeitamente bem. Faz todo sentido. A gente costuma pensar que o problema é quando as coisas quebram, né? Quando o sistema dá errado. Aqui a crítica é ao próprio sucesso do sistema. Então esse cubo se manifesta no dia a dia, na escola, no trabalho. Exatamente. Na narrativa, o cubo assume várias formas. É a geometria da sala de aula, a lógica do mercado de trabalho em São Paulo, a estrutura dogmática de uma ideologia ou de uma religião. Tudo muito certinho, muito organizado. Perfeito. Tudo é organizado, funcional, previsível, fechado em si mesmo. E aqui a gente vê a conexão direta com aquela fonte de inspiração, a aula do Rav Lightman. Sim. Lightman critica o sistema educacional por ser focado na competição e ensinar a criança a ser mais alta que os outros, a se encaixado numa hierarquia. Ele diz que isso esvazia a criança por dentro. Ou seja, a formata. Exatamente, o cubo formata. Ele organiza, padroniza, otimiza. Mas, e essa é a frase crucial que o autor anota em seus documentos, o sistema não sabe o que fazer com o infinito. Tudo aquilo que é único, imprevisível, que não pode ser medido ou quantificado, o cubo simplesmente não consegue processar. Peraí, é aqui que a história ganha uma camada que eu não esperava. Lendo os documentos do autor, fica claro que a estrutura da narrativa não é nem um pouco convencional. Nem um pouco. Ele planejou isso de uma forma quase matemática, obsessiva. Não é só uma história de um jovem em crise, certo? Não, nem de longe. A superfície é essa, mas o que sustenta tudo é uma arquitetura invisível e muito deliberada. A obra tem 22 capítulos, e esse número não é um acidente. 22. É uma referência direta às 22 letras do alfabeto hebraico que, na Kabbalah,
representam um ciclo completo, uma jornada espiritual inteira. Uau! Então, peraí, você está dizendo que toda a estrutura do livro é um mapa do alfabeto hebraico? Isso muda tudo. Por que essa escolha? O que as 22 letras representam que se conecta com a história de sair de um cubo? É uma escolha ousada porque ela não é óbvia para quem lê. A Cabalá não é um tema do livro, ela é o esqueleto. O esqueleto. Como o próprio autor escreve, a Cabala sustenta, mas nunca aparece como discurso. Ele usa essa estrutura para mapear a jornada do personagem em 3 grandes fases, ou blocos, que correspondem a estágios de desenvolvimento espiritual na Cabalá. Ok, uma jornada em 3 blocos. Isso é uma camada de complexidade enorme. Como o autor define o primeiro estágio dessa jornada? O que acontece com o personagem nesses primeiros 7 capítulos? O primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao 7, ele chama de formação. Formação. O tema, nas palavras dele, é "O mundo me forma sem me perguntar". É o processo de ser inserido e moldado pelo cubo. A gente acompanha o personagem da infância, na escola, passando pela formação ideológica até a entrada no mercado de trabalho. É o sistema se imprimindo sobre o indivíduo. Exato, um indivíduo que ainda não tem ferramentas para questionar. E eu imagino que o segundo bloco seja onde as coisas começam a ruir. Exato, é o ponto de virada. O segundo bloco, dos capítulos 8 a 14, é a quebra. O tema é "O desejo entra em contradição". E aqui o autor usa um termo técnico da Cabala e ele diz que o personagem vive uma Shevirat Hakelim vivida. Espera um pouco, Shevirat Hakelim. O nome é forte. Antes da gente ver como isso se aplica ao livro, o que esse conceito significa na Cabala, em poucas palavras? Olha, é uma ideia central e muito poderosa. De forma bem simples, é o mito da criação cabalístico. A luz infinita do Criador foi derramada em vasos ou recipientes que deveriam contê-la. Certo. Mas a intensidade da luz era tão grande que os vasos não aguentaram e se quebraram em incontáveis pedaços. A nossa realidade, o nosso mundo fragmentado e cheio de conflitos, seria o resultado dessa quebra. A gente vive em meio a esses cacos. Que imagem forte. Então, quando o autor diz que o personagem vive uma quebra dos vasos, ele está dizendo que o mundo do personagem, o seu cubo perfeito, se estilhaça? Exatamente. Na prática, isso se manifesta como as grandes crises da vida adulta. Uma crise no relacionamento amoroso, uma crise no trabalho que parecia ideal, uma crise na fé, na ideologia que dava sentido a tudo. É quando o sistema falha com ele. É um momento em que o sistema que prometia funcionar se revela incapaz de conter os desejos e as complexidades da vida real. O vaso se quebra. E depois da quebra vem a tentativa de juntar os cacos, imagino. O terceiro bloco. Perfeito. O terceiro e último bloco, dos capítulos 15 a 22, é a correção, ou tikkun em hebraico. O tema aqui é muito sutil. Não fecho a porta automaticamente. Não fecho a porta automaticamente. Não é sobre uma grande revelação ou uma solução mágica, sabe? É o início de um trabalho lento e consciente de juntar os cacos, baseado em assumir responsabilidade e, principalmente, em desenvolver uma nova forma de perceber o outro. Uma nova forma de se relacionar. Isso. É a saída do egocentrismo que o cubo tanto incentivava. Isso é fundamental. Então a obra não é sobre Cabalá, mas usa a lógica da Cabala para se construir. É uma camada de significado totalmente invisível para quem não sabe o que procurar. Que escolha ousada. E crucial para entender a profundidade do projeto. Sem essa chave, a história pode parecer apenas mais uma narrativa de crise existencial. Com ela, a gente percebe que cada capítulo, cada evento, foi posicionado com uma intenção muito específica dentro de um mapa maior. Certo, essa estrutura de 22 capítulos é a espinha dorsal, mas o autor também espalhou pistas e símbolos ao longo da história para conectar tudo, né? Com certeza. A figura da criança no início me parece ser a primeira grande pista. A história começa com ela, mas logo salta para o jovem adulto. Sim, e essa não é só uma escolha narrativa, é uma escolha conceitual. De acordo com o prefácio e o gabarito do autor, a criança não é um personagem no sentido psicológico, ela é um ponto de origem. Um ponto de origem. Ela representa o potencial infinito, o que a Kabbalah chama de Ein Sof, o sem fim,
antes de ser formatado, antes de entrar no cubo. Ela é, na verdade, um símbolo do próprio leitor no início da jornada. E a cena em que ela aparece, a excursão escolar ao Museu do Ipiranga, parece ser o momento fundador de tudo. É o evento gatilho. É ali, segundo as notas do autor, que nasce a fissura entre justiça e coração. Justiça e coração. A criança vivencia uma situação onde a regra do sistema, a justiça do cubo, entra em conflito direto com uma percepção emocional com o coração. E é um evento marcado por um som e um objeto. A porta se fechando. Esse som ecoa pela obra. E o título de vários rascunhos menciona a porta. Qual é o papel dela? A porta é o símbolo do mecanismo do cubo em ação. O autor a define com uma precisão cirúrgica. Ela é um ato correto sem coração. Um ato correto sem coração. Pensa nisso. A porta do museu se fecha no horário certo, seguindo a regra. É um ato lógico, eficiente e correto. Mas ao fazer isso, ela exclui alguém. O sistema, ao seguir sua própria lógica impecável, comete uma injustiça emocional. E o som? O som da porta se fechando é a marca sonora dessa exclusão, uma cicatriz psíquica que o personagem carrega. E essa porta reaparece no final, no capítulo 22? Reaparece, mas o autor faz questão de notar que, da última vez, o som é diferente. Não é mais o som mecânico e final da exclusão. É algo novo. Ah! Isso indica que a correção final, o tikkun, não é um evento grandioso de salvação. É uma mudança sutil na percepção, uma qualidade em formação. É aprender a não fechar a porta automaticamente. E você mencionou um objeto. É uma chave, se não me engano. É a chave antiga. Ela é esquecida no início da história. É o símbolo perfeito para o potencial não utilizado. Faz sentido. É algo que foi feito para abrir, para dar acesso, mas sua função foi esquecida ou se tornou irrelevante dentro da lógica fechada do cubo. É aquilo que não cabe no cálculo do sistema, o elemento infinito, que o cubo não sabe como usar e por isso descarta. Ok, tudo isso mostra um projeto autoral extremamente controlado, planejado nos mínimos detalhes. O que nos leva à questão que talvez seja a mais contemporânea de todas. A inteligência artificial. Exato. O livro declara na capa ter sido feito com a colaboração de inteligência artificial. Como isso se encaixa com essa ideia de um controle autoral tão absoluto? Não é uma contradição? Olha, essa é a grande provocação da obra. E o mais legal é que é exatamente essa discussão que o autor quer ter. Em suas notas e no pós-fácil, ele se posiciona de forma muito clara. Como? Ele não se vê como um mero operador de prompt. Ele se define como o idealizador conceitual, o diretor de arte, o curador de todo o processo. Para ele, a IA não é uma colaboradora no sentido criativo. Ela é um instrumento. Um instrumento. Um canal de transformação que materializa uma visão que já existia, completa, na mente humana. Mas será que não é um pouco conveniente para o autor dizer que a IA é só uma ferramenta? Muitos artistas de IA diriam que a interação com o modelo, a imprevisibilidade do resultado, é o processo criativo. Onde ele traça a linha? Essa é a pergunta certa. E a resposta, no caso desta obra, está naquele gabarito que a gente mencionou. A estrutura de 22 capítulos. Certo. Esse documento não foi escrito depois da obra para explicá-la. Ele foi o protocolo criado antes para guiar e principalmente restringir a IA. Ah, então ele usou como um guia para a máquina. Exato. É como se ele entregasse um roteiro de filmagem detalhadíssimo para a IA e dissesse: você pode gerar imagens, pode sugerir frases, mas apenas dentro desses limites temáticos, simbólicos e estruturais que eu defini. Ele garante que a ferramenta execute a visão, em vez de inventar significados aleatórios. É como um fotógrafo que usa uma câmera super avançada. A câmera captura a imagem, mas a visão, o enquadramento, a decisão do momento, a luz, tudo isso é do fotógrafo. Exatamente. A autoria está na intenção, na curadoria, na edição. O autor de O Cubo compôs a trilha sonora, editou o vídeo final, escreveu e reescreveu o texto. A IA foi usada para gerar matéria-prima, mas sempre sob um comando conceitual muito rígido. É um uso crítico da tecnologia, então. É.
Ele está ativamente diferenciando seu trabalho do que se chama de arte de IA genérica, onde se joga um prompt e se aceita o resultado. Aqui, a autoria humana não é só presente, ela é o centro absoluto e inegociável do processo criativo. Então, ao final desse mergulho, o Cubo se revela bem mais do que um livro ou um vídeo. É uma obra multimídia que foi arquitetada de forma meticulosa, quase como um prédio. Sem dúvida. Pissandra Oliveira dos Santos usa essa estrutura cabalística invisível como fundação para construir uma crítica aos limites dos nossos sistemas eficientes e, ao mesmo tempo, faz da própria obra um manifesto sobre o que significa ser autor na era da inteligência artificial. Perfeito. É uma obra de arte conceitual que usa a tecnologia digital como meio e ela deixa uma provocação final que nos devolve a questão. Qual? O prefácio diz que o protagonista é, na verdade, um leitor em movimento. E os documentos do autor reforçam isso de forma inequívoca. O leitor é essa criança. Então a história toda é um espelho. É um espelho do processo que todos nós passamos. Somos moldados por sistemas e, se tivermos sorte, encontramos uma fissura, uma crise, que nos força a buscar um caminho para fora do nosso próprio cubo. E a obra não dá a resposta. De jeito nenhum. De forma muito inteligente, ela não oferece uma solução pronta. Ela não abre a porta pra gente. Ela transfere o processo, o trabalho de correção, o ticum, para quem lê ou assiste. Deixando a provocação no ar. Exato, a provocação que fica é: se o leitor é a criança que entrou no cubo, que sistemas nos formaram? E mais importante, qual é a porta que hoje a gente continua a fechar automaticamente, por hábito, por eficiência, sem usar o coração? A obra termina, mas o trabalho, na verdade, só começa.